Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora 5 passos para fazer o pentagrama do punheteiro de sigilo do mago. Curta, comenta, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder conteúdo, porque aqui tem conteúdo segunda, quarta e sexta, quase que sempre, né? A não ser quando acontece algum imprevisto. E é isso, né? E manda esse vídeo para um amigo, né? Eu falei do pentagrama e não completei o pentagrama. E manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista, porque hoje nós vamos falar de um conteúdo um pouco mais sério dentro do ocultismo, que é a ascese. Já ouviram falar de ascese? Sabem o que é? O que significa essa palavra, esse palavrão? De onde vem, de onde não vem? E aqui eu vou recorrer ao meu tempo monástico, né, que é onde eu vivi uma ascese muito mais intensa do que hoje em dia, para falar sobre, né? Vamos lá. O que é a palavra ascese? A palavra ascese é um termo... se eu não me engano, ascese vem do latim, ou é do grego, não lembro mais, que significa disciplina, né? Significa disciplina, ou manter em rédeas curtas algo. E é o termo que se usa para místicos, que de um modo geral é um termo que vai surgir ali no início do cristianismo monástico, por volta do século III ali, depois de Cristo, né? Século III, século IV ali, com os monges cenobitas e tudo mais. E é um termo para falar do poder da disciplina. O que seria essa disciplina? O jejum, as penitências, a prática de mortificação e tudo mais, relacionado ao poder que isso tem de purificar a pessoa para uma prática espiritual específica, para um ritual específico ou para a evolução da alma da pessoa. Bom, certo é que isso existe em todas as religiões e vale a pena falar isso antes de entrar num assunto que para muitos pode ser polêmico ou não. Bom, o que significa ascese, antes de mais nada, né? Como eu disse, disciplina. Então, trocando em miúdos, é um termo que o místico, o religioso e até mesmo o ocultista usa para falar das suas práticas disciplinares para mortificar a sua vontade, as suas paixões, as suas concupiscências, né? Em termos mais difíceis. Então seriam as práticas ali que a gente faz de disciplinas para evoluir de alguma forma, ou para resguardar energia, ou alguma coisa assim. E por que eu resolvi fazer um vídeo falando sobre? Porque tem muita gente chegando até mim falando, Mago, você faz jejum? Porque os grimórios pedem que você faça jejum. E aí eu falo que não, e a galera fica em surto. Como que o mago não faz jejum? E eu vou falar para vocês o significado de tudo isso, por que se fazer, o porquê não se fazer, quando se fazer, quando não se fazer, porque eu acho que é um tema que a galera gosta e precisa saber, né? Precisamos elucidar isso. Primeiro, a prática ascética, ela é uma prática realizada e realizável em todos os âmbitos da vida humana. Para que serve isso? Segundo, né, várias espiritualidades, nós vivemos em um plano denso. E a nossa tendência para escapar desse plano denso é sutilizar a nossa energia. Deixar a nossa energia mais leve, mais branda, menos ligada ao ego corrompido que nós temos. Quando nós falamos de ego, né, dentro de um contexto negativo, nós não estamos falando da personalidade, do eu. Nós estamos falando da despersonalização de nós mesmos. Ou seja, tudo aquilo que foge da nossa essência. E tudo que nos desvirtua de nossa essência deve ser purificado. Para que cada vez mais nós estejamos alinhados com o que nós dentro da magia vamos chamar de eu superior, ou a força divina que existe em nós, e isso se torne um estado constante em nossa vida. Ao ponto que tudo que é apego ao material, ao carnal e aos vícios fique para trás. E aí eu não queira voltar para essa encarnação. Ou eu não precise voltar para essa encarnação. É por isso que a prática ascética ela existe e é fundamental. Desde o monge cristão até
os budistas, os hinduístas, os pagãos e a galera toda. Tá? Então, se você pesquisar em diversas religiões, na história das religiões, estudar religião comparada, você vai identificar que a ascese era vivida de diversas formas em diversos lugares diferentes do mundo. Por exemplo, os antigos monges, tanto orientais, budistas, hinduístas, quanto ocidentais católicos, né? Eles não comiam carne, de jeito nenhum. Eles eram vegetarianos ou veganos estritos. Por quê? Porque acreditavam que a carne deixava a nossa energia densa. Outra prática muito comum em diversas religiões é a pureza do corpo. Então, não ter atos sexuais por determinado período de tempo, por uma questão de armazenar energia e manter-se centrado, né? E aqui eu posso falar com propriedade, porque eu vivi toda essa vida ascética por 6 anos da minha vida de forma intensa, quase que todo dia, né? Então é algo que eu posso falar com bastante propriedade. Para que serve tudo isso? Como eu falei, em palavras simples, eliminar vícios e adquirir virtudes. Basicamente, contradizer o ego viciado. E quando eu digo ego, lembre-se que eu estou falando da conotação negativa dessa palavra e não da conotação junguiana positivista. Não é isso, tá? Só para deixar isso claro. Eu estou falando do ego corrompido, daquela coisa ruim, das cascas que habitam em nós. Então, por exemplo, em uma prática ascética espiritual para evolução pessoal, para domínio de si, o mago, o místico, o esotérico, quem quer que seja, para que ele evolua, cresça, ele vai precisar dizer não a si mesmo para muita coisa. E não é que ele vai precisar dizer não somente, sei lá, por um ato mesquinho de armazenar energia para um ritual. Não. Ele vai precisar dizer não para si mesmo para poder evoluir. Porque quanto mais viciado a gente é em coisas, em situações, em algo, e a gente sempre tem vícios, tá? Senão você não estaria encarnado, a gente densifica a nossa energia. E densificando a nossa energia, cria-se apegos, cria-se os vícios destrutivos, cria-se as corrupções, cria-se tudo isso, os defeitos de caráter e por aí vai. Então a gente tem que lutar contra isso todo santo dia. Essa é a via de iluminação da magia. A via da iluminação da magia ela é ascética. Ela exige períodos disciplinares constantes para que a gente evolua. Então, por exemplo, quando a gente fala de vou fazer uma viagem para o reino de Netzach, por exemplo, que é o reino de Vênus. O trabalho ascético que se envolve para você fazer uma boa exploração de Vênus é castidade. E você vai entendendo o fundamento de tudo isso e vai associando as coisas, né? Então, sim, a ascese ela é extremamente necessária, tá? Para a evolução pessoal do mago. Ora, por que você não faz jejum então? A resposta é muito simples. Eu não faço o jejum de ficar sem comer. Agora, as práticas ascéticas eu faço todo dia. Eu sou uma pessoa, por exemplo, extremamente preguiçosa. Qual é a minha ascese com relação à minha preguiça? Me movimentar. Então eu vou fazer coisa, eu vou fazer atividade, eu encho meu dia de coisa para fazer. Porque senão eu não faço nada e a minha tendência é ficar parado. Eu tenho que ir contra a minha tendência de preguiça. Para minha evolução. Outra coisa. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente. Eu tenho que meditar e tentar ser o mais paciente possível. Mas paciente não é ser besta, né? A gente não pode confundir as coisas. Então, a gente sempre tem que fazer a ascese acontecer, o caminho das virtudes acontecer de acordo com os nossos vícios. Quando num grimório vai falar de fazer um jejum, e ele pede pureza do corpo, pureza da alma, ele está falando instruções específicas para aquele praticante. Não adianta nada você ficar sem comer se você não gosta de comer, por exemplo. Tem gente que tem bom talvão, né? Tem seletividade alimentar, que é um nojo, que não gosta de comer as coisas por natureza. Eu tenho uma irmã minha que ela é um nojo pra comer. Ela não come carne, ela não come nada. Mas não é porque ela é vegana, tem uma causa, não. É porque ela não gosta. Do que adianta essa pessoa fazer jejum de comida? Nada.
Para ela é só a rotina dela. Então o jejum para essa pessoa tem que ser outro. Eu fiquei 6 anos da minha vida fazendo jejum de comida. Sem ter nada o que comer. Literalmente passei fome. Por que cargas d'água eu vou fazer jejum hoje em dia? De comida. Seria uma afronta a tudo que eu conquistei. Então, no meu caso, isso não vai trazer virtude nenhuma. Pelo contrário, vai trazer uma nostalgia, uma melancolia que eu não quero mais ter. De uma época onde eu era obrigado a fazer esse tipo de coisa por uma ascética imposta por uma religião. E o bom do caminho do mago é que você conhece os seus defeitos, você conhece suas sombras. Então o jejum que você vai fazer é de acordo com elas, para que elas não te vençam. E aí você pode chamar a ascese de jejum, né? Como você quiser. Mas o que a gente precisa entender é que o jejum, a disciplina, faz parte da vida diária do magista. Então eu acho engraçado quando as pessoas vêm, mago, eu tenho que ficar 9 dias de preceito? A vontade que eu tenho de responder é, não, o seu preceito é diário, meu anjo. Você não é magista? Como assim? E, gente, quem fala isso não sou eu. Leia o livro famoso que tá, eu vou fazer até uma biblioteca mágica dele futuramente, que é um livro de papos, que é aquele manual essencial de magia prática lá, que tem uma edição linda que acho que a editora Pensamento publicou recentemente. Leia o começo, as primeiras 100 páginas daquele livro. Ele só vai falar do homem de vontade. O que é o homem de vontade? Aquele que impõe o poder ascético sobre os seus vícios e os domina. E ele diz que o primeiro passo para você ser um magista é conseguir isso. Se você não consegue isso, pra que você está fazendo magia? Isso quem fala não sou eu, é papos, tá? Eu tô pegando autoridades para vocês verem que não é coisa da minha cabeça. Leia lá. Pelo menos as primeiras 100, 120 páginas do livro. Ele só vai falar das instruções do homem de vontade e do homem natural, vamos dizer assim. Quando você começa um processo de despertar da sua consciência, de expansão da sua consciência, você se percebe, o primeiro passo é você se perceber como um ser que foi corrompido por tudo aquilo que a gente recebe do dia a dia. Por exemplo, a maioria de nós temos vícios sexuais porque vivemos em uma geração extremamente sexualizante, sexualizada. Eu tenho que combater o meu vício, então a castidade, ela tem que existir no meu dia a dia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que por natureza sou extremamente fogosa. Por mim eu passava o dia só putanhando. E eu me contenho o máximo que dá. Isso é uma ascese sexual, um jejum sexual. Entendem? Então, quando a gente fala de ascese, a gente fala também de autoconhecimento. Porque não adianta bosta nenhuma você fazer jejum de comida por 9 dias se isso não faz diferença na sua vida. Não adianta nada. Então, eu quis trazer esse assunto em vídeo, tá? Num vídeo de sexta-feira, porque eu acho que é importante a gente esclarecer a importância da prática ascética dentro da magia. Isso existe em todas as religiões, então é claro que a magia vai se debruçar. Lembra que eu falo que a magia é a ciência que estuda todas as espiritualidades para ver o que tem em comum em todas elas e tentar entender isso? Por que funciona? Por que não funciona? Por que é importante? Por que não é importante? Papos, ele vai falar que o homem de vontade, que é o homem que se domina por meio da ascese, é o homem de autoridade espiritual. Aí vem aquela galera toda semana. Mago, como que eu faço para ter autoridade espiritual? Domina a si mesmo, caralho. É simples. E não tão simples. Começa um exercício diário de contradizer aos seus desejos. Isso é das coisas mais básicas, tá? Eu quero deitar e dormir depois do almoço. Não vou deitar e dormir depois do almoço, porque isso estimula o vício da minha preguiça. O vício da assídia, né, que a gente vai falar. Eu tô com muita vontade de comer algo extremamente gostoso, que eu gosto muito. Em um dia específico, eu renuncio à minha vontade de comer aquilo para contradizer o meu desejo. A partir disso, a gente vai criando domínio de nós mesmos no hábito.
É claro que isso não é fácil. É claro que tem áreas que a gente vai conseguir, tem áreas que a gente não vai conseguir. É por isso que é um processo que leva a vida inteira. Ninguém quer que você seja perfeito. Mas a gente tem que caminhar para a nossa evolução. Entende? Então o caminho da iluminação mística, esotérica, mágica, que vai te dar autoridade sobre os elementos e tudo mais, começa do domínio de si mesmo. E esse domínio de si mesmo só vem pelo exercício da ascese, que é a renúncia de algo que eu quero, que eu gosto, que eu desejo, para ter algo maior, que é o domínio de mim mesmo. Então, quando a gente fala de ascese dentro da magia, quando a gente fala de disciplina dentro da magia, quando a gente fala de purificação dentro da magia, a gente está falando de um processo constante. Quando eu digo para vocês que magia não é lugar de gente inconstante, é disso que eu estou falando. Tem gente que não consegue meditar todo dia. Quem dirá renunciar a um vício? Quem dirá renunciar a um vício, que é algo tão mais difícil? E quando eu falo de vício, gente, eu não estou falando de droga, de bebida, sabe? Eu estou falando de vícios que a gente traz no nosso dia a dia. Tem gente que tem o vício de mentir, tem um hábito de mentir. Tem gente que tem o vício de trair a esposa, o marido. Tem gente que tem o vício de pornografia. Tem gente que tem vício de masturbação. Tem gente que tem vício de ficar falando palavrão o tempo inteiro. Tem gente que tem vício... E por aí vai. Vício em videogame, vício em Netflix. Qualquer vício que a sua vontade fique estimulada o tempo inteiro deve ser combatido. Isso é o caminho da iluminação quando a gente fala de magia. Mas entender isso é o que o povo não quer. Né? Muitos querem ser magistas. Mas quem quer percorrer o caminho do mago mesmo? Ele é difícil. Ele é praticamente um caminho monástico. Ser um homem íntegro, ser uma pessoa de valor, uma pessoa justa, é difícil. Eu, por exemplo, uma das asceses mais difíceis que eu já passei na minha vida, isso aqui é um caos pessoal, foi a ascese do não. Como assim, mago? O jejum de dizer não, de aprender a impor limites. Eu era uma pessoa que, devido à vida monástica, eu aprendi o auto-sacrifício da renúncia de minhas vontades e de mim mesmo e sempre ceder a uma vontade superior, pelo voto de obediência, que era uma ascese, para aquela religião. E eu vivi 6 anos só dizendo sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, vou fazer, sim, agora, já, nesse momento. Quando eu saí do mosteiro, as pessoas pisavam em cima de mim, porque eu não sabia dizer não. Eu não sabia, eu não conseguia. Eu tinha medo de ofender Deus, de ofender as pessoas, a minha cabeça era paranoica, era uma neurose que eu tinha. E superar isso foi muito difícil. Aprender que ser justo é impor limites foi muito difícil. Porque na minha concepção cristã, o homem justo era o homem bonzinho, que ajudava todo mundo, que era misericordioso, e não é. A misericórdia precisa ser equilibrada para que seja justiça. E eu aprendi isso com um anjo, foi bem complicado de aprender essa lição. E aí que os anjos, os seres espirituais, é para isso que a gente chama eles, para eles nos ajudar, porque a gente não consegue. Né? Eu fiz um ritual, já contei esse caso, eu fiz um ritual uma vez com Zadkiel, e ele me deixou extremamente misericordioso, mais do que eu já era. Eu perdi dinheiro, eu perdi gente, eu perdi um monte de coisa, só por dizer sim, 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 o tempo inteiro. Gente, era tão absurdo isso na minha vida que eu não sabia dizer não nem para relações sexuais que eu não queria ter. Eu só ia dizendo sim, sim, sim. Nesse nível. E chega a ser emocionante falar sobre, porque foi uma conquista pessoal o não. Dizer não, eu não quero. Não, eu não vou. Não, você não vai vir na minha casa. Não, você não vai me visitar hoje. Dizer para o cliente, não, eu não vou fazer fiado para você. Porque para mim era difícil até isso, dado que eu trabalho com magia, né? Então, é claro que é um processo diário, eu sempre vou ter que lutar contra o meu desejo de ser misericordioso. E eu exponho essa fraqueza para vocês porque é uma fraqueza. A Exu me deu uma bronca, isso foi todo um processo, né? E eu tive que aprender a duras penas que realmente eu precisava lidar com o não na minha vida. Mas lidar com o não na minha vida foi um processo evolutivo difícil. Exigiu muita disciplina de mim. Exige muita disciplina de mim. E esse foi o meu maior jejum, né?
Outro jejum intenso que eu tive que viver foi o da castidade na época do mosteiro, né? Porque eu era um homem gay, vivendo com um monte de macho, dormia com macho, acordava com os machos e não podia fazer nada com eles. Era praticamente viver com a tentação sem poder usufruir dela. E eu vivi quase todo o meu processo monástico muito bem essa castidade. Com muita luta. Com muita luta. Mas eu vivi. Então, hoje a castidade para mim é uma virtude. Eu consigo ficar períodos sem fazer nada se eu quiser. Mas, por ter sido algo extremamente opressivo do mosteiro, eu não vou me permitir mais. Entende? Então, a ascese sempre tem que encontrar o autoconhecimento para você saber os pontos fortes e fracos que precisam constantemente se equilibrar. Então, minha gente, aquele que não consegue viver a sua castidade de nenhuma forma, que tem um vício absurdo em coisas sexuais e tudo mais, o que é bem comum, precisa ser casto. Por exemplo, aquele que tem um vício de tomar café. O que é um vício? Vamos elaborar um pouco mais. O que é um vício? Um vício é tudo aquilo sem o qual eu não consigo viver e que não é uma necessidade, né? Então, por exemplo, tem gente que não consegue viver sem o cafezinho diário, né? Se não tomar café de manhã, pelo amor de Deus, não é ninguém. Tem que superar o vício do café, diminuir, equilibrar, né? E aqui eu sempre falo de uma frase muito bela de Santo Tomás de Aquino, que ele falava que o abuso do uso não invalida o uso. Ou seja, você pode usufruir, você só não pode viciar. Então, por exemplo, você pode ver pornografia? Você pode. Você pode, né, bater uma? Você pode. Você pode ver sexualidade livremente? Você pode. O que você não pode é tornar isso um vício sem o qual você não consegue viver. Então tem gente que não conseguiu, que fazer um jejum de meia hora, uma hora, de meia hora não, de um dia, 2 dias, 10 dias de castidade, a pessoa surta. 10 dias sem tomar café, a pessoa enlouquece, né? E isso vai das coisas mais simples até as mais difíceis, né? Dos vícios menos danosos aos mais danosos, né? Então, e aí tem toda a elaboração da dopamina, né? Que os vícios liberam a dopamina, então a gente tem uma gratificação prazerosa naquilo e tudo mais. E aí é por isso que a gente tem que combater, para dominar, não para extinguir. E aqui é o grande ponto de diferença entre o magista e o religioso, né? E isso Papus vai elaborar muito bem também no mesmo livro. Enquanto o religioso ele quer extinguir o vício ao ponto de não usar mais aquilo, por exemplo, no mosteiro, eu vivia a castidade em tempo integral, eu não podia me tocar, eu não podia ter relação, não podia ter pensamento, nada, porque a castidade era no extremo, a obediência e por aí vai. E isso faz mal, porque leva a um comportamento de serventia e de servidão. E não é o que o mago quer. O mago só quer o domínio de si. O homem de vontade é o homem que tem o domínio de si. É o homem que sabe dizer não para sua própria vontade. É o homem que se liberta dos vícios porque sabe que o vício tira a sua autoridade sobre algo, né? Então, o motivo da gente fazer jejum, penitência, ascese dentro da magia é pura e exclusivamente para dominar a nós mesmos. Beleza? É muito importante deixar isso claro, porque as pessoas veem esse vídeo, nossa, agora eu vou ser casto. Não vai fazer nunca mais nada da sexualidade dela. A gente não quer isso. Agora eu vou virar vegano, vegetariano, porque a carne densifica a minha energia. A gente não quer isso. A gente quer apenas ter o domínio. Por exemplo, um vício que todos temos nessa geração. Celular. Rede social. Quer fazer um jejum bom e difícil? Quer ter uma ascese complicada? Faz um retiro de ficar sem celular. Eu entendo que muitos nem podem por causa de trabalho, mas faz um retiro pelo menos de redes sociais. Se você não é como eu que trabalha com isso, experimenta ficar sem. Você vai ver como o seu cérebro vai surtar por falta de dopamina. Pode até bater uma melancolia, uma tristeza e tudo mais, né? E claro, para terminar, né, temos também aquele ponto que não podemos deixar de falar quando o assunto é jejum. Todo jejum, toda renúncia de vontade, ele vai armazenar sua energia interna e concentrá-la. Isso uma hora tem que ser liberado, né? Por exemplo, quando você faz o jejum da castidade, você fica sem transar, sem bater punheta, sem fazer nada. Você armazena energia sexual por um tempo ali.
Isso pode ser usado num ritual de magia para manipular uma energia mais intensa, o jejum de mortificar para não comer carne. Vai concentrar, vai focar você. E isso existe, né? E é uma ciência espiritual que se sabe desde muito tempo atrás. E isso foi levado até para o meio acadêmico, né? E na época medieval, ali no renascentismo e tudo mais, os professores que iam ensinar em universidades, eles tinham que ser castos, sabia? Para conseguir focar a sua vontade no ensino, né? Porque quando a gente libera a dopamina, a gente entra num estado de relaxamento posterior a ele. E isso dispersa a gente. Então é por isso, né? Então tem todo esse rolê envolvendo a ascese. Eu queria dar uma elaboração não tão profunda, porque não tem como, né? Seria um tratado para fazer uma elaboração profunda disso. Mas para vocês entenderem o papel disso na vida do magista. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do poder da ascese, da necessidade disso, e por que, e para que, e quando, e como isso tem sentido numa prática espiritual de magia, né? Períodos ascéticos também, como quaresma, existem. Dentro da magia, o tempo da Saturnália, né, no paganismo antigo, existe. São tempos de purificação, onde a gente faz um período maior de purificação ascética, né? Mais focado para um objetivo, o jejum dos crentes, né? Eles se mortificam, concentram energia para tentar alcançar alguma graça, algum pedido, alguma coisa que querem. E funciona bem. Porque todo jejum, toda abstinência, ela vai concentrar um poder energético interno seu, e isso pode ser usado, direcionado, canalizado, se você souber fazer, para diversas situações. Tá bom? E é isso, meu povo. Bom, recadinhos. Rito coletivo de proteção, final de março agora, corre, garante sua vaga, vai ser com o anjo Ahrim Naap, e eu sempre recomendo não ignorar a proteção, tá bom? Corre lá para garantir sua vaga, que ainda tem vaga. Segue lá no Instagram, @monge_mago, porque por lá temos os pós mágicos, e o mago só divulga por lá quando tem uma remessa nova, de pó, de óleo, de banho, tudo os produtos mágicos artesanais que o mago faz em dia, a hora correta, consagrado às entidades angélicas, deuses e daimons e tudo mais. Então, quer garantir um produtinho mágico pro dia a dia, acompanha lá pelo Instagram também, tá bom? No mais, quer marcar uma consulta com o mago, saiba que a agenda vai demorar aí uns 20 dias aproximadamente, geralmente, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas geralmente demora isso, então você tem que saber esperar. Se souber esperar, vem pra consulta que o mago tá esperando vocês. Também quer fazer ritual individual com o mago, eu sempre já falo o valor, é mais ou menos R$2.000 para a maioria dos trabalhos, tirando exceções, né? Mas a maioria do trabalho é esse valor, tá bom? Então se tiver condições, chama que a gente tenta ver a possibilidade de um ritual particular para você. Sim. Tem os cursos do mago, corre lá para fazer e tudo mais. E é isso, meu povo, demais. Fiquem bem, acredite na magia que existe dentro de vocês e falou!